Como se sabe, o Brasil é um país repleto de potencial. Mas, mesmo com esse potencial, por que ainda investir é um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas? Nessa análise, vamos mergulhar fundo nesta questão que mexe com a vida de milhares de brasileiros. E para começar, vamos fazer uma reflexão bem pé no chão e muito direta. Pense no seu último salário, depois que você o recebeu e pagou todas as despesas como aluguel, luz, água e alimentos, quanto sobrou dele? Se a resposta for não sei ou um sincero não sobrou nada, saiba que essa é a realidade da esmagadora maioria. E essa realidade, quando olhamos para números, aí fica ainda mais chocante. Menos de 3% dos adultos no Brasil investem na Bolsa de Valores. Isso quer dizer que 97% da população não está nem perto de entrar nesse jogo. Para muita gente, a questão não é fazer o dinheiro render, e sim fazer ele durar até o próximo mês. E é exatamente aqui que a história fica um tanto curiosa. Vivemos em um paradoxo, uma contradição. Os dados que veremos agora contam duas histórias diferentes sobre o Brasil. E olha só esse paradoxo na prática. De um lado, temos uma notícia boa. Em 2023, a B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira, bateu um recorde histórico. Chegamos a quase 6 milhões de investidores. Parece um avanço e tanto, né? Mas 6 milhões em um país de 170 milhões de adultos não dá nem 4% do total de investidores. E esse gráfico joga praticamente essa verdade na nossa cara. Quando comparamos o Brasil com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, onde mais da metade da população adulta investe, a nossa realidade se mostra nua e crua. E aí vem a grande pergunta: por quê? Temos informação, temos tecnologia, e por que ainda não investimos? Bom, praticamente é um tripé. Seria a história, a psicologia e a economia. E para entender um pouco da situação que se passa hoje, temos que voltar no tempo e ver onde o problema praticamente se iniciou. Porque existe praticamente uma cicatriz financeira na nossa história e que ela não se fechou direito. Inclusive, ela vive reabrindo, como o caso do Banco Master e do Eurobank, que a propósito tem vídeo no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Mas, voltando. Vamos fazer uma viagem rápida para os anos 80 e 90, época da hiperinflação. Simplesmente, os preços mudavam de uma hora para outra. De manhã estava um valor, de tarde já estava outro. Mas o auge desse trauma todo veio em 1990, com o Plano Collor. De uma hora para outra, ou sem explicação, o governo simplesmente confiscou todo o valor que as pessoas tinham depositado na poupança. Pensa no transtorno que foi para as pessoas na época. O resultado disso foi praticamente um trauma financeiro e também coletivo. Uma geração inteira passou a ter um medo enorme das instituições financeiras, do governo, de tudo que envolvesse aplicações de dinheiro. E esse medo e desconfiança foi sendo passado de geração em geração, de pais para filhos. Meu avô mesmo, que foi muito afetado, simplesmente não confiava em instituições financeiras. Meu pai também não tinha muito domínio sobre economia. E eu, até esses tempos atrás, praticamente não tinha muito interesse ou conhecimento sobre finanças. Agora, voltando para a atualidade, vamos ver como isso no passado tem reflexos em nossas ações futuras. Podemos resumir isso em três grandes barreiras. 3 muros que praticamente deixam os investimentos de modo inacessível. Desigualdade que sufoca, falta de educação financeira. E o terceiro, mas não menos importante, medo por conta da desinformação, que é a herança maldita que a gente tem da década de 80 e 90. A primeira barreira, e muito provavelmente a pior delas, é a desigualdade social. Para vocês terem noção, em muitos municípios brasileiros, a maioria da população, para ser mais preciso, mais da metade, vive com até R$900 de renda. E mesmo assim, aqueles que ganham um pouco mais, ganham no máximo 2 salários. Aí você me pergunta, mas 2 salários é um valorzinho legal, né? Depende. Tem lugar, é praticamente para você conseguir pagar o aluguel, é na faixa de R$1.000. Só isso já compromete muito da renda. E aí a pessoa tem, como a gente falou no início do vídeo, ela tem que comer, ela tem que se limpar, tem que ter energia elétrica na casa, tem que ter água. Simplesmente a matemática não fecha. Como eu vou chegar numa pessoa dessa e falar para ela investir? Sendo que, malemar, ela está conseguindo às vezes pagar alguma conta e focando na sobrevivência. E isso leva para a segunda barreira, a falta de educação financeira. Eu vou perguntar para vocês, principalmente para quem é da geração milênio para trás. O que a gente aprendeu na escola sobre educação financeira? O que geralmente a gente aprendia em casa. Eu tiro por experiência própria. Em casa, sempre a conversa era como pagar as contas para acabar entrando em outra.
Praticamente aprendíamos a lidar com a falta de dinheiro, aprendíamos a administrar a falta dele. E sempre quando tinha uma conversa entre meu pai e minha mãe, acabava ficando o clima um pouco mais pesado, porque simplesmente às vezes gerava um desentendimento ou outro. De modo resumido, a conversa era como a gente vai fazer com o dinheiro que a gente tem e não como vamos fazer para esse dinheiro render. E aí juntamos falta de educação financeira, desigualdade social e mais falta de informação e educação, ou praticamente temos o terceiro, que é o medo, aquele tal fantasma do confisco, em junção com as fake news de hoje. Isso não estimula a pessoa a pensar em fazer economias ou em guardar, fazer o dinheiro render para ela. Simplesmente ela pensa que é mais vantajoso você guardar do que manter ele investido, mesmo que seja em baixa quantia. Mas nem tudo é notícia ruim. O jogo está virando, pouco a pouco. Existe uma transformação em andamento, um pouco silenciosa. Entretanto, pode fazer a diferença, principalmente para o nosso futuro. A tecnologia tem praticamente nivelado o jogo, tem dado oportunidade de conhecimento para aqueles que não tinham e não tinham acesso a produtos como investimentos ou até mesmo contas para fora do país. Bancos digitais, corretora com taxa zero, praticamente isso impulsionou e facilitou, tirou aquelas dificuldades que antes eram mais predominantes. E a outra característica são as gerações, que praticamente estão tendo mais fome de conhecimento, estão indo mais atrás de informações e com isso acabam conversando mais sobre dinheiro com familiares, amigos, entre outros. E agora você me pergunta, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode também começar a mudar com passos relativamente simples. Para ser mais preciso, 3 deles. A primeira é falar mais sobre dinheiro. Não também ficar falando sempre só desse assunto, mas sim procurar colocar ele nas rodas de conversa com amigos, conversar com a namorada, com a família, com o irmão, com primos. Simplesmente você conversar sobre dinheiro vai te dar hábito e até mesmo ideia para novos investimentos ou para novos empreendimentos. A segunda é o passo de formiguinha. De grão em grão, a galinha enche o papo. O importante é ser constante. Você não pode pensar em investir R$20 e achar que vai ficar milionário. Entretanto, isso vai te dar uma boa base de como funcionam os investimentos e até mesmo uma sede maior por começar a saber mais e procurar investir mais. E a terceira, mas não menos importante, você sempre buscar conhecimento. Nunca parar de aprender vai ser fundamental nessa jornada. Sempre procurar ver vídeos de confiança, ler livros, fugir de pessoas com promessas meio absurdas ou entidades também com promessas muito absurdas. Enfim, sempre buscar o conhecimento vai ser o seu melhor aliado para essa nova empreitada. Agora lembra da primeira pergunta que eu fiz lá no início do vídeo? De quanto tinha sobrado do seu salário? Será que daqui a um ano, se eu perguntar a mesma coisa para você, a resposta ainda vai ser a mesma se você realmente estiver determinado a mudar? Bom, vou encerrar com esse questionamento. Por hoje é só, o vídeo fica por aqui e eu espero vocês na próxima semana. Até mais!